Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de massas. Nessa aula de massas, nós vamos aprender dois tipos de massa de bolo: a massa chiffon e a massa amanteigada, que são duas massas que têm objetivos diferentes, mas que têm sabores irresistíveis. Bom, você vai começar agora aprendendo um pouquinho da diferença entre a massa chiffon e a massa amanteigada. Primeira coisa, antes de eu falar sobre essa diferença, vocês precisam entender que basicamente as principais massas e mais conhecidas da confeitaria são quatro: chiffon, amanteigada, genoise e pão de ló. O pão de ló, vou dar a receita de presente já para vocês, é uma massa composta de apenas três ingredientes: açúcar, ovos e farinha de trigo. Na proporção de, para cada ovo que pesa em média 50 gramas, você utiliza 30 gramas de farinha e 30 gramas de açúcar. Então, para cada ovo, 30 gramas de farinha e 30 gramas de açúcar. Se você for fazer uma receita com 10 ovos, 300 gramas de farinha, 300 gramas de açúcar. Qual o modo de preparo? Você primeiro bate os ovos inteiros juntos com o açúcar até o ponto de letra, que é quando ele forma um mousse, você consegue desenhar uma letra ali em cima e você vê a letra fixa e depois ela vai se desmanchando. Isso acontece por volta depois de 10 minutos batendo, tá? Então, pão de ló é uma massa clássica, não tem gordura na composição, a não ser a gordura que vem da gema do ovo, tá? Então é uma massa mais seca, ideal para fazer tortas que recebam muita calda. Então você quer fazer aquele bolo bem molhadinho, aquelas tortas de padaria, normalmente são feitas com pão de ló. Se você já ouviu falar de pão de ló amanteigado, pão de ló de leite, pão de ló, o clássico e verdadeiro é esse. Não leva fermento, não leva leite, não leva manteiga. Leva somente esses três ingredientes: açúcar, farinha e ovos. Para cada ovo, 30 gramas de açúcar, 30 gramas de farinha. Bate os ovos com açúcar por aproximadamente 10 minutos e depois agrega lentamente a farinha, mexendo de baixo para cima, mantendo a aeração da massa. Leva para assar num forno pré-aquecido, sem untar as laterais da forma, para a forma ganhar estrutura, né? Para a massa ganhar estrutura. E pronto, você tem um pão de ló. A genoise, agora sim, é um pão de ló com manteiga. Então ele é conhecido como um pão de ló amanteigado, mas também não leva fermento, tá? Então é a base de um pão de ló, só que leva manteiga, não é margarina, é manteiga. Normalmente ele não é utilizado para poder fazer bolos de andares, bolos de festas, decorativos e artísticos, nem tortas. Ele é utilizado para base de sobremesas, como por exemplo uma torta fraisier, que não é aquela torta de que é recheada, sabe? Como se fosse uma cheesecake, algo do tipo. Então, na maioria das vezes ele é utilizado para base de sobremesas. Agora vamos para os dois tipos de massa que nós vamos aprender aqui na nossa aula, que são os mais utilizados e por isso a gente escolheu eles para estar dentro do conteúdo aqui do nosso curso de confeitaria da Saara Equipamentos. Primeira é a chiffon. A chiffon é uma massa que tem como principal fonte de gordura o óleo. Seja ele um óleo vegetal de soja, seja ele um óleo de girassol, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de milho. Tendo óleo na composição, é uma massa chiffon. Normalmente ela é sempre feita em liquidificador, mas tem algumas massas chiffons que são feitas na batedeira, tá? Mas essa que eu vou ensinar para vocês é feita no liquidificador. Então é uma massa que tem como principal fonte de gordura o óleo. E por esse motivo é uma massa mais úmida, porque o óleo não é uma gordura seca, tá? Então é uma massa que tem mais gordura, ela fica mais gordurosa na boca, você sente mais umidade. E aí ela não é muito indicada quando você quer molhar com uma calda, por exemplo, tá? Mas ela é mais indicada para esculpir bolos, porque ela é mais firme. Agora, massa amanteigada, o nome já diz. É uma massa que, na sua composição como principal fonte de gordura, leva manteiga. E na verdade aí a gente sempre usa margarina, né? Em alguns casos não tem problema trocar. Na nossa receita vamos utilizar margarina, que é a mais utilizada e tem maior custo-benefício. Então a massa amanteigada tem como principal fonte de gordura a margarina, que é uma gordura mais seca. Então o bolo ele ainda recebe calda com facilidade. Não é um bolo tão úmido quanto o bolo que vem da massa chiffon, ok? Então a massa feita com margarina é uma receita mais seca, ela é mais esfarelenta, então ela esfarela mais. Existem dois métodos de preparo: método cremoso para massas amanteigadas e método espumoso. O método espumoso consiste com o preparo
Parecido com um pão de ló. A gente começa batendo o açúcar com os ovos. Então você começa ali batendo os ovos com açúcar por mais ou menos 8 minutos. Ganhou a aeração, a gente tem uma espuma e aí vem a margarina líquida, derretida, junto com os líquidos e depois os secos. Esse é o método espumoso, tá? E tem o método cremoso, que a gente começa batendo a margarina com o açúcar, formando um creme aerado até branquear e clarear. Depois a gente entra com os ovos, os líquidos e os secos. Assim a gente tem uma massa amanteigada cremosa. A diferença é que no método espumoso a gente tem mais volume. Isso significa que a gente tem uma massa menos estável. Então uma massa mais fofinha, com mais volume, só que não tão firme. No método cremoso a gente tem uma massa mais cremosa, mais compacta, com menos volume e mais estabilidade. O que nós vamos fazer aqui agora é uma massa do método cremoso, que vai dar mais estabilidade. Você pode utilizar para bolos de chantilly, bolos de pasta americana, bolos de andar e o que você quiser. Bom, agora que você já sabe a diferença entre as principais massas, vamos aprender a receita da massa chiffon. E aqui eu vou utilizar uma massa chiffon de chocolate, tá? Se você quiser transferir essa massa chiffon de chocolate para uma massa de baunilha, é só você acrescentar a essência de baunilha e trocar a quantidade de cacau por farinha. Então aqui a gente vai estar utilizando 80 gramas de cacau. Você vai trocar 80 gramas de cacau por 80 gramas de farinha e acrescentar na farinha da massa para fazer uma massa branca. E aqui a gente vai fazer também a massa manteigada de baunilha. Se você quiser fazer a massa manteigada, só que de chocolate, você vai tirar aí 80 gramas da massa de chocolate, da massa de baunilha, e vai colocar 80 gramas de cacau, ok? Então é o mesmo preparo. Se na massa manteigada você quiser transformar ela massa manteigada de chocolate, tira 80 gramas de farinha e coloca 80 gramas de cacau 100%, combinado? E se na massa chiffon você quiser tirar o chocolate e fazer de baunilha, tira o chocolate, 80 gramas de cacau 100% e coloca 80 gramas de farinha. Então a gente vai fazer uma massa chiffon de chocolate, uma massa amanteigada de baunilha. Vamos lá para o preparo. Então o primeiro passo, gente, é a gente começar aqui colocando no liquidificador os ovos, tá? Aqui eu estou utilizando 4 ovos, em média 50 gramas cada um. Então, quando uma receita pedir os ovos em quantidade, é importante você levar em consideração de que cada ovo médio das receitas pesa 50 gramas. Isso tem a ver com 35 gramas de clara aproximadamente e 15 gramas de gema. Por questão de conhecimento, a clara é composta basicamente de água e proteína e a gema basicamente de gordura e proteína, tá? Então a gente coloca aqui 4 ovos. É o tamanho médio dele, tá? Não pode ser aquele ovo muito pequenininho, nem muito grande, senão altera. Então é muito importante também você sempre manter esse padrão nas receitas. Coloquei 4 ovos e vou colocar aqui óleo de soja. Você pode utilizar de girassol, de milho, do que você quiser, tá? Aqui tem o óleo junto com o leite integral já, tá? Lembrando que as quantidades da receita certinha vão estar no nosso material de apoio, na nossa apostila do curso, combinado? Então aqui eu tenho ovos, óleo, leite. E agora a gente entra com o açúcar, tá? E aqui eu estou utilizando um açúcar refinado. Pode ser também o cristal, não tem problema. Se quiser substituir também pelo demerara, só vai alterar um pouquinho a cor, tá? Então vamos lá, que agora ele vai bater por 5 minutos. É importante bater por 5 minutos, tá, gente? Pra estar tudo muito bem homogêneo. Bom, enquanto está batendo o nosso creme no liquidificador, a gente vai fazer a mistura dos ingredientes secos, que são a farinha, o chocolate, o fermento e o bicarbonato, tá? Então, gente, uma boa farinha para ser utilizada na confeitaria é a farinha para pastel. Normalmente ela vende nesses grandes atacadões, nesses mercados maiores, tá? Normalmente em embalagem de 5 quilos. Lá vai estar escrito farinha para pastel, mas não significa que ela seja só para pastel, tá? A farinha para pastel é uma farinha com grão mais fino, preparada para massas mais delicadas, como a massa dos nossos bolos. Então ela é uma ótima farinha para ser utilizada na confeitaria, diferente da farinha para pizza. Quando você for comprar, você também vai perceber que tem uma farinha específica para pizza, que é uma farinha preparada para receber fermentação biológica, que é o fermento vivo, das massas de salgados assados, daquelas massas de pão, de pizza, que recebem a fermentação biológica, tá? Que precisam desenvolver o glúten para ficarem bem fofinhas, sabe? Aquelas massas de pão bem fofinhas, então. Aí a gente tem o glúten.
na massa da pizza, então a gente precisa do glúten. E aí a gente não quer o glúten aqui no bolo, porque o glúten é quando a gente bate demais. O glúten é uma proteína, gente, que tem no trigo. Então, essa proteína cria uma cadeia elástica que faz a massa ficar elástica. A gente não quer uma massa elástica, porque senão vai acabar sovando o nosso... Sovando não, desculpa. Vai acabar solando o nosso bolo. Se você sova uma massa de pão, ele cria o glúten. O pão precisa do glúten para ficar fofinho. O bolo não precisa de elasticidade, senão ele vai ficar borrachudo, tá? Então, a gente não quer a farinha para pizza, que é preparada para o glúten. A gente quer a farinha para pastel, que é uma farinha mais delicada. Só uma dica, vocês podem utilizar a farinha tradicional também, tá? Então essa dica aqui da farinha de pastel é só uma dica. Você não precisa necessariamente dela para fazer a massa do bolo não, combinado? É só uma dica mesmo, ok? Agora falando sobre o chocolate em pó. Desculpa, o cacau em pó. Qual a diferença de chocolate em pó para cacau em pó? Chocolate em pó é uma mistura de cacau puro com açúcar. Então se eu falo de chocolate 50% cacau, eu estou falando de metade, 50% de cacau e 50% de açúcar. Eu já tenho açúcar na minha massa, então eu não preciso de mais açúcar. Então eu uso o cacau 100%, que é o cacau puro, ok? Agora vamos aqui para o nosso fermento com bicarbonato. O fermento com bicarbonato, eu vou deixar de lado aqui para a gente já tirar do nosso liquidificador que já deu tempo e a gente começar a fazer a junção aqui dos secos com o líquido. A ordem é primeiro o creme, bem aerado, e depois os secos, tá? Você não pode misturar o creme diretamente nos secos. Você precisa misturar os secos no creme aos poucos, para não empelotar e não solar a nossa massa de bolo, tá? Então, coloquei o creme no recipiente. Agora eu venho com a mistura dos secos, com auxílio de um fouet, agregando lentamente. Se você quiser, você também pode passar por uma peneira. A peneira vai ajudar a criar aeração, separando os grãos aqui da farinha do cacau. E eles vão caindo, conforme eles vão caindo com ar, trazendo mais ar para a massa para deixar um bolo mais fofinho, tá? Então essa minha farinha aqui junto com o cacau já estão peneirados, ok? Então voltando aqui sobre a questão do fermento, tá? Qual é o motivo de eu ter utilizado metade fermento e metade bicarbonato? O bicarbonato, ele é um alcalinizador natural, então ele vai reagir com o cacau, porque se vocês não sabem, o cacau natural, gente, ele é uma matéria ácida, tá? Então, ele vai reagir com o cacau e vai escurecer a nossa massa. Sabe aquela massa de chocolate bem pretinha, bem escurinha, bem chocolatuda? Então, você não precisa de um cacau black para fazer essa massa. Você só precisa da técnica correta que você está aprendendo aqui no nosso curso de confeitaria profissional da Sara Equipamentos Gastronômicos. Então, o cacau reagindo com o bicarbonato, ele vai escurecer a massa do nosso bolo, vai ficar bem pretinho. Esse é o segredo, tá? Então, se você for fazer aqui uma massa de baunilha, você também pode substituir a parte do bicarbonato por fermento, tá? Então, o bicarbonato, ele só está fazendo a ação dele aqui, só está na massa porque a massa é de chocolate. Combinado? Esse é o único motivo, ok? Então, a gente vai agregando aqui aos poucos. E para essa massa, a massa chiffon, a gente não precisa pré-aquecer o forno. Olha a economia de energia aí do nosso forno turbo digital elétrico da Saro. Não precisa pré-aquecer o forno, tá? Vocês vão ver como assa super rápido e essa massa fica uma delícia, porque o forno da Saro não resseca as nossas massas de bolo. Uma outra dica importante, gente, forma, tá? A gente vai utilizar aqui uma forma com 5 centímetros de altura. Não é bom assar bolo em formas muito altas, para o calor não condensar, demorar muito tempo para assar e elas ficarem cruas no meio. Então o ideal é uma forma baixa. As formas que eu sempre uso são com 5 centímetros de altura. E essa massa aqui vai nos render 4 discos, 4 formas de 15 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Olha, massa pronta. Também não é pra gente bater demais depois que você viu que homogeneizou tudo, tá? Ó. Olha só que maravilha. Tudo pronto. Agora a gente leva pra forma. Então aqui nós temos as nossas 4 formas de 15 centímetros de diâmetro com 5 de altura. Você pode colocar um papel manteiga no fundo ou então utilizar o desmoldante, tá? Então eu vou fazer o seguinte.
Com a chiffon, a gente vai utilizar o desmoldante. Com a amanteigada, eu vou colocar o papel manteiga para vocês verem a diferença, tá? Então, ó, para utilizar o desmoldante, uma fina camada. Não pode exagerar e colocar em excesso. Senão pode acabar grudando, tá, pessoal? Ó. Pronto, sem excesso. E agora a gente vem uma super dica importante para padronizar suas massas. Utilize balança digital, tá? Pessoal, então, ó, dica. Coloca a forma antes de ligar a balança, que aí você não precisa tirar a tara. A balança já vai ligar zerada. E aí a quantidade que você colocar de massa vai ser só o peso da massa. Se você tirar, você vai ver, olha, que a forma está pesando 87 gramas. Então a gente não quer contar com o peso da forma. Agora eu vou te falar uma outra dica, né? Ligou a balança, outro formato. Ligou a balança, tá zerada. Então, ó, balança ligada, gente. Coloquei em cima, apareceu o peso da forma. Clico em Tare, ele vai zerar e vai descontar, ó, o peso da forma. Aí a gente pode pesar a massa e vai ser o peso só da massa que a balança vai nos informar aqui. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui aproximadamente, deixa eu ver, 280 gramas, mais ou menos. Ó, 278, 279, 280. Pronto. Então agora vou pesar as demais com 280. Tá? Então, ó, coloco aqui, tá vendo? Já fica zerado ali certinho. A gente vem, ó, 280. Colocando aos poucos. Assim a gente vai ter o mesmo tamanho. Isso é muito importante, gente. Ó, o mesmo tamanho, a mesma quantidade de massa de bolo em todos os discos. Ó. Se você vê que deu alguma diferença de peso, talvez seja porque a sua forma é um pouquinho menor. Ou talvez, enfim, você clica aqui no Tare. Opa, clicou no Tare, voltou para o zero. Aí sim você volta a pesar de novo 280 gramas. Bom, gente, agora, ó, olha só como esse forno vai otimizar sua produção. Em uma única bandeja, gente, eu consigo assar as 4 massas. E eu ainda tenho mais 3 bandejas disponíveis, tá? 3 bandejas disponíveis. Então, olha só, dá para poder assar nesse aro aqui, nesse tamanho, nessa forma de 15 centímetros, dá para poder assar 16 de uma vez só, em uma única fornada. E aí? Diz aí se é ou não é para escalar a sua produção. Então vamos levar agora para o nosso forno. Coloquei aqui, agora eu vou ligar. Já está programado a 180. Vou colocar de tempo aqui, ó, 30 minutinhos. Em 30 minutos a gente já vai ter aqui a nossa massa pronta, tá? Talvez até antes. Passou até um minutinho aqui, não tem problema não. 31. Isso contando que a gente não está pré-aquecendo o nosso forno, tá? Forno frio, desligado, ok? Então, ó, programei. Clico de novo aqui no botão de on e off, no botão liga e desliga, para poder rolar o tempo, tá, gente? Assim que a gente vai conseguir rolar o nosso tempo aqui, o timer do nosso forno, ok? Então vamos deixar ele aí, ó, luzinha lá para poder iluminar. Enquanto isso a gente vai fazer a nossa massa amanteigada. Vamos começar agora então o preparo da nossa massa amanteigada. Para isso a gente vai utilizar um equipamento Saro. A gente vai utilizar aqui a nossa batedeira planetária da Saro, que se transforma na panela, né? Aqui ela não vai ser panela, aqui ela vai ser batedeira pra gente. Então ela tem essas duas funções. Então, ó, vou utilizar aqui o nosso batedor globo. Esse batedor aqui, desenvolvido exclusivamente pela Saro, ele vai pegar todo ao redor da panela aqui, todo o recipiente, toda a parte interna da panela, para poder mexer a nossa massa. Então, quando a gente fez o brownie, a gente utilizou a raquete, né, o batedor raquete. Para fazer a massa do nosso bolo amanteigado, a gente vai utilizar o batedor globo, que é esse daqui. Já ensinei vocês a encaixarem, né? Vou virar aqui, ó, o motor para cima, para me dar um pouco de apoio, tá? Ó, pressiono e giro para poder travar, ó. Travou, perfeito. Agora a gente vira aqui para poder fazer a montagem. Ó, pessoal, finalizando aqui a montagem do equipamento, tá?
Então, agora que a nossa batedeira, o meu Optimus Prime aqui está montado, a gente vai começar o passo a passo da nossa massa amanteigada. Então, o primeiro passo, como eu disse para vocês, esse é o método cremoso, né? Então, a nossa massa amanteigada do método cremoso começa com a adição da nossa margarina. Opa! Adição da nossa margarina junto com o açúcar. Então, a gente precisa bater isso daqui até se transformar em um creme claro e bem fofo, tá? Então, ó, margarina e açúcar. A gente vai botar para bater aqui agora. Ó, ligo aqui no interruptor. A rotação começa. E agora eu vou aumentar a velocidade. Aqui a gente pode colocar na velocidade média alta para poder bater esse açúcar com a nossa margarina. Olha só como a gente vai ganhando, ó, ar com o preparo aí da nossa margarina com o nosso açúcar. Tá vendo como ele tá clareando bastante? Dá pra perceber a diferença de cor? Ó. Agora que já tá bem branquinho, a gente vai colocando o creme de leite. Então essa massa aqui, ela tem creme de leite. No lugar do leite vai o creme de leite. Você também pode substituir pelo leite de coco, tá? Então, ó, a gente vai acrescentando aqui creme de leite para fazer essa emulsão. Agora a gente acrescenta os ovos, tá? Aos poucos. Acrescentamos um. Deixa agregar ali. Depois aqui a gente acrescenta, ó. Opa, mais um. Vou aumentar agora um pouco a velocidade aqui. Vou colocar mais um. Mais um. Mais um. E agora o último. Vou colocar aqui, ó, o fermento junto com a farinha de trigo, tá? E a gente vai colocando aqui aos poucos. Ó. Conforme vai batendo, a gente vai colocando. Agora eu posso diminuir um pouco a velocidade. Diminuo um pouco a velocidade. Vou agregando aqui a farinha. Uma velocidade menor, tá? Vai agregando a nossa massa aqui. E eu vou, ó, tirar aqui da lateral, como numa batedeira mesmo, tá? Tirar aqui a lateral com a espátula da farinha. Então a nossa massa vai batendo. Olha que coisa linda, gente. Que massa cremosa e bonita. A nossa batedeira ainda vem com esse acessório aqui, olha, que encaixa aqui nesse espaço na frente e atrás, tá? Para não voar farinha, ok? Se você quiser utilizar, ó, para tampar, para não respingar, você coloca ele para sua proteção aí. E olha só que coisa bonita, que coisa bela esse equipamento produzindo essa massa de bolo. Olha, pessoal. Olha que massa linda. Olha lá embaixo, ó. A nossa panela, tá vendo? Os ingredientes bem homogêneos. Mexe bem pra ver se ficou algum resquício, ó. Já mexi aqui, tô vendo que tá tudo perfeito, tá? Agora, a gente vai levar pra assar nas nossas formas e eu vou colocar o papel manteiga, como eu havia dito pra vocês. Ó, pessoal, dica pra cortar o papel manteiga, pra não precisar desenhar a forma. Mede mais ou menos do tamanho da forma, papel manteiga. Ó. Agora eu vou fazer uma dobra no meio. Uma dobra no meio do meio, na metade da metade. E agora, ó, eu uno essas duas partes aqui fazendo meio que um balãozinho. Essa ponta eu coloco bem no centro da forma e recorto com a ajuda de uma tesoura aqui, ó, ao redor da forma. E agora a gente tem
o fundo da forma para colocar a nossa massa, tá? Eu gosto bastante de usar papel manteiga porque isso tira qualquer medo de que a massa grude no fundo da forma, tá? Então essa é uma técnica para vocês recortarem aí o papel manteiga. Aqui agora a gente tem formas de 20 centímetros de diâmetro, ok? Então estou utilizando aqui formas de 20 centímetros de diâmetro, tá? Olha que massa cremosa bonita. Essa massa fica muito bonita. Coloquei 4 formas aqui, mas acredito que ela vai render 3. Tá? Essa é uma massa com 6 ovos, né? A massa chiffon que nós fizemos, ela tem 4 ovos. Então é uma massa que rende menos. Tá? Ó. Olha que massa bonita, que massa cremosa. Então agora uma dica para poder assar as nossas formas aqui de 20 centímetros. Se você tentar colocar numa bandeja, como ela tem esse altinho aqui, você não vai colocar as duas formas 100% reta, então seu bolo vai acabar assando torto. Uma dica super eficaz é virar de cabeça para baixo a bandeja. Assim você consegue colocar as duas formas de 20 centímetros em uma única bandeja e ainda sobra espaço aqui nas laterais. E essa daqui, a gente assa ela sozinha. Enquanto a gente estava preparando, a nossa outra massa chiffon já ficou pronta. Vamos colocar essa no forno e dar uma olhada como ficou o resultado da nossa massa de chocolate. Em exatos 30 minutos, nosso bolo ficou perfeito, sem pré-aquecer o forno e cresceu sem barriga. Gente, olha isso, sem estourar a barriguinha, cresceu super nivelado com essa técnica de não pré-aquecer o forno, economiza luz, assa seu bolo rapidinho, não resseca, perfeito. Enquanto isso a gente coloca aqui, ó, opa, nesse andar aqui de baixo a gente vai colocar uma massa. Para essa massa amanteigada do método cremoso, também não é necessário pré-aquecer o forno, tá? A gente só pré-aquece o forno se a gente estiver fazendo uma massa amanteigada do método espumoso, para não descer a nossa espuma, nossa aeração, combinado? Então, ó, coloquei aqui as nossas duas massas e a nossa outra massa ali solitária da bandeja de baixo. Então eu dei esse espaçamento para o calor circular melhor, tá? Se eu estivesse colocando todas as bandejas, não tem problema também, funciona do mesmo jeito. Mas já que a gente só está utilizando 2 andares, 2 massas aqui separadas, dando espaço para o ar circular. Vamos assar também a 180 graus por 30 minutinhos, tá? Vamos verificar o resultado dessas nossas massas, ó. Já está um pouquinho quente. Vou virar aqui. Olha como também solta fácil com desmoldante, utilizando da forma correta. E olha a cor dessa massa, pessoal. Ó como ela não está ressecada. O forno da Saro não resseca nossas massas de bolo, tá? Olha a perfeição dessa massa. O forno da Saro, ó, assou perfeitamente em 30 minutos sem pré-aquecer, não criou barriga e não ressecou. Perfeição. Essas massas lindas aqui, gente, a gente vai utilizar na nossa aula, tá? De decorações, ok? Então, ó, vou deixar elas bem reservadas, bonitonas aqui. Ó, dou só uma chacoalhadinha, ó. Viro. Opa! Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa bonita. Tá? E aí a gente vai utilizar ela. Todas elas. Opa! É bom desenformar quente, tá? Por conta do desmoldante eu não gosto de deixar esfriar, não. Olha a fofura dessa massa. Ó. Ó. Tá? E olha só o brilho, tá vendo? Por conta da gordura, a umidez da massa. Então aqui, ó. Opa. Nós temos as nossas massas que vão ser utilizadas na nossa aula de decorações. Agora vamos aguardar o resultado da nossa massa amanteigada de baunilha. Olha que massas perfeitas. Olha isso, gente. Sem criar barriga, sem estourar. Olha que massas lindas. Super douradinhas. Olha essa perfeição, gente, ó. Vou passar uma espátula aqui na lateral da forma. E uma dica é não ficar assim, ó. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Coloca a espátula ou então a faca e passa de uma vez só, fazendo pressão contra a forma, tá? Olha o resultado dessa massa em 30 minutos exatos, tá? Como eu te falei, também não precisa pré-aquecer o forno. Olha a fofura dessa massa. Não tá ressecado. Olha que bolo lindo, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Perfeita essa massa amanteigada, pessoal.
Lindo, lindo, lindo. Muito satisfatório, gente, tirar esse papel manteiga aqui, ó. E olha a perfeição. Fofíssimo. Ficou perfeita a nossa massa, olha só. Nosso disco. Massas perfeitas. E assim a gente finaliza a nossa aula de massas. Nas próximas aulas você vai ver de novo essas massas por aí nas decorações lindas que iremos fazer com esses bolos e com os recheios maravilhosos que você também vai aprender no nosso curso de confeitaria da Saro. Até a próxima aula e tchau, tchau!